Olá, olá, meu caro pitaqueiro, minha cara pitaqueira. Eu sou Bruno Félix, estamos começando mais um SFP, o Sociedade de Futebol e Pitaco. Antes de mais nada, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Siga a gente também no Instagram que está passando aqui embaixo. Hoje, 1º de junho de 2022, Série B, mais jogo de Série B e um clássico alagoano aí, Série B e o CSA. Série B aí de poucos gols, resultados sem como prever muito, mas esperamos aí um jogo de poucos gols novamente, empate aí 1-1, de repente uma vitória do CRB 2-1 que está tentando dar uma embalada, saiu da zona da degola. Fala, Vini, Alexis. Fala, Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia de Série B. E quando tem Série B, tem vídeo aqui no canal. A gente faz vídeo de todos os jogos da Série B que estão disponíveis no Rio do Pitaco. Não importa se o jogo é bom, se o jogo é ruim. Não importa, né? A gente não escolhe o jogo, né, Bruno Félix? A gente tá para todos. Então vamos falar do clássico alagoano. CSA e CRB. O clássico da sopa de letrinhas. Clássico da sopa de letrinhas. CRB e CSA, eu não gosto de sopa. Sopa não é janta. Time, Ponto. vamos montar o time no 3-4-3. Uma outra variação que você pode fazer aí é um 5-3-2, pensando de repente no empate ali 1-1. É difícil imaginar isso SG para alguém, tá vendo? CRB, CSA, SG, porque como a gente falou, né? São times que tomam gols, que sofrem gols, fazem poucos gols. A Série B tem tido essa tendência de jogos com poucos gols. Aí, no máximo, a gente está vendo aí 2-0, 2-1. Nosso palpite, inclusive, como falamos, é para um empate aí, 1-1. Talvez, se fosse para apostar numa vitória, eu iria, talvez, de CRB 2-1. Então, assim, vamos mesclar, vamos tentar aí fazer mais do meio para frente, contando que esses jogadores de meio para frente movimentem o jogo, e aí sem SG, para não perder tanto ponto atrás. E Então assim, se vamos. você quiser apostar no 0-0, não é nenhum absurdo. O CSA tem Exatamente. 6 gols feitos em 9 jogos, o CRB tem 7 gols feitos nos mesmos 9 jogos. Não Então, seria assim, nenhum absurdo. Mas aí, se você for mais convincente, convicto no empate sem gols, aí talvez o mais interessante seja um 5-3-2, um 5-4-1. Aí para 0-0 o 5-4-1 geralmente funciona melhor. O sim. nosso palpite é, por se tratar de um clássico, talvez um jogo um pouco mais movimentado, empate aí com gols. Daniel Daniel, vamos de Paulista. Daniel Paulista, que a gente tem aí um palpite que, se for para ter algum vencedor, talvez seja o CRB aí pelo momento, apesar do CSA vir de vitória, né, contra o Novo Horizontino 2-1. O CRB veio de uma vitória um pouco menos provável, né, fora de casa, contra o Sport. Tá um pouco mais. Dá para dizer que talvez esteja um pouco mais animado aí, depois que saiu de zona de rebaixamento, né? Já são, inclusive do CRB, já são 2 vitórias consecutivas, enquanto o CSA, além dessa vitória, depois ainda teve um empate sem gols com a equipe do Operário. Então, os dois aí a 2 jogos sem perder, mas o CRB com 2 vitórias. E aí, como nós falamos, né? 2-1, 0-0 e 2 placares aí magros de 1-0. Diogo Silva no gol. Aí os zagueiros, né? Vamos aí os 3 zagueiros. Marcelo, vamos de Marcelo. Desce aí. Não foi? Não tá? Tá Não, o complicado. único jogo que aparece como disponível é Sport Ponte, tá vendo? Então eu Olha tenho que só, ficar achando no meio de todos os zagueiros da rodada. que Dá beleza. trabalho. Vai direto no time aí, não dá? Direto no CSA, escolher o CSA. Aí, ó, CSA. Tem o Wellington. O Wellington tem Média. uma boa média. Você tem o Douglão também, como Cara, provável. apostar. Ele pode calar minha boca e fazer gol, mas apostar no Douglão. Eu vou no Gum. Vamos no Gum, vamos no Gum. E aí você quer o Werley, Não, vamos no outro do.
do Igor, CRB. Iago Mendonça? Desce um pouco, sobe um pouquinho. Sobe mais, pô. Wellington Carvalho? Vai, Wellington Carvalho. E aí, os meio-campistas, quem você sugere? Richard do Ah, CRB tem uma boa média, interessante. Fala aí, Bruno Félix, vamos também. de. Que já colocou o Richard, né? Já. Cara, O Lucas Marques tem uma boa média. Também de mais de 5 pontos. Lucas Marques, acho que o Claudinei também pode ser uma boa aí do Claudinei. CRB. E aí a gente vai no Gabriel, a gente vai no Giva Não, Santos. O Gabriel, ele não tá, né? Ele tá suspenso. É verdade, tá parecendo um jogo contra o Náutico aqui pra mim. Cara, fazer pelo computador é um horror. Ele tá suspenso. Olha, o que dá para fazer aí, de repente, é colocar. A gente pode colocar o Iago, ou melhor, né? Já que a gente tá mesclando aí, de repente, ou o Marco Túlio do CSA, ou pode pôr o Iago, que é dúvida, e o Marco Túlio, né? O Iago do CRB, e aí o Marco Túlio do. O Marco Túlio do CSA no banco. Marco Túlio. Eu espero que ele apareça aqui pra mim, porque tá difícil. Qual que não tá aparecendo pra você? Não, ele não merece voltar pro jogo. E Marco por Túlio. time aí, tenta ir por time. Não vai. Eu vou botar o Douglão no banco. Atacantes. De times que não fazem gols. Fabinho Augusto e Marcelo Ramon, cara. Tem boas médias os dois. Ah, não, aí tem que ser Anselmo Ramon, Fabinho Augusto. E aí eu iria, cara, de Osvaldo, que tá como dúvida. E aí deixaria o Rodrigo Rodrigues, que tá como provável, no banco. Oswaldo. E aí no banco. Aí tá pensando no Vitor Jacaré aqui pra mim que faz. Rodrigo Rodrigues? Isso. Então pode falar o time aí, Bruno Félix. Então desce aí, vamos começar lá pelo banco lá. Bom, no banco aí, o Marcelo. Não, vai no. Desce mais um pouco. O Marcelo Carné, goleiro do CSA. Aí não deve ter troca. Douglão também, provavelmente não. O Marco Túlio, talvez, porque a gente tem jogador aí no meio como dúvida. Assim como o Rodrigo Rodrigues no ataque. Lembrando, uma horinha antes do jogo, dá aquela conferida. E aí você pode manter só os titulares. Você pode tentar uma abordagem um pouco mais ousada de colocar um reserva que provavelmente entre ou que tem entrado em basicamente todos os jogos, aí você pode deixar como titular. E aí, como ele vai estar como nulo, não vai ter troca, mas se ele entrar e for bem, você às vezes pode se diferenciar de outros, mas é sempre uma jogada mais arriscada. Diogo Silva, o goleiro do CRB, com o Daniel Paulista, técnico do CRB. O trio de zaga aí, o Wellington do CSA e do CRB, o Wellington Carvalho e o Gum, pode subir. No meio, Richard, Claudinei e Iago, ambos do CRB. Iago como dúvida, então teria aquela troca com o meia do CSA que nós falamos. E o Lucas Marques do CSA. Na frente, o Osvaldo, que é dúvida, com o Rodrigo lá no banco. Então, vale dar aquela olhadinha quando sair a escalação. E aí, Fabinho Augusto e o Anselmo Ramon, que é o principal atacante aí do CRB. Time montado no 3-4-3, como a gente falou, esperando aí empate com gols. Talvez um 2-1, CRB um pouco mais, talvez um jogo pelo momento um pouco mais para o CRB, mas é jogo duro aí, para você acertar, tem que tentar pegar bem o contexto do jogo, retrospecto,
mas é jogo duro, provavelmente de poucos gols, como tem sido nessa Série B. Vini, considerações finais aí? Cara, vai ser um jogo interessante, é um clássico, então vale olhar mais do que por retrospecto das duas equipes, de você entender o que elas podem fazer num jogo de muita rivalidade, né, num jogo local assim que pega fogo de verdade. Curta, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado aos mais de 230 aí que nós já somos aqui na Sociedade de Futebol e Pitaco. Não deixe aí de deixar o seu comentário para a gente, dizer se está gostando, não está gostando. A gente começou a falar mais do banco, porque pediram para a gente, inclusive. E se você quiser fazer uma sociedade com a gente, uma parceria ou patrocinar a Sociedade de Futebol e Pitaco, vai lá no Instagram, Sociedade de Futebol e Pitaco, está passando aí embaixo, né, e mande um direct para a gente, ou então nos mande um e-mail. Fale nosso e-mail maravilhoso que você criou, Bruno Félix. O e-mail que também fica nas descrições, né, dos vídeos é sfp.felix.alexis, que são os nossos sobrenomes, @gmail.com. Que coisa maravilhosa. São as Maravilhoso, psicoses, Bruno né? Félix. São as psicoses Parabéns para você. São as psicoses. É isso aí. Valeu, continue nos acompanhando, muita coisa bacana aí por vir. Semana cheia de futebol, jogos de seleção, fizemos aí Nations League, fizemos aí para a partida entre Itália e Argentina, e vamos ter, obviamente, para o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, jogo amistoso nessa quinta-feira cedinho. Então, Vini, valeu. Até o próximo Até vídeo. a próxima.